Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos. Estamos juntos para continuar partilhando um pouquinho da palavra de Deus, que começamos já na semana passada, continuamos hoje. Laura, vamos lá para Esdras e Neemias de novo? Vamos embora. Padre Antônio, foi tão bom. O senhor começou o da semana passada dizendo: nossa, Padre Antônio, minha culpa. A gente desconhece um pouco, né? A gente desconhecia Esdras e Neemias. Assim, tipo, não dava muito bola. A gente preferia ler Êxodos, Moisés, Isaías. Então, que inspiração boa. Porque, nossa, eu aprendi muito com tudo aquilo que o senhor falou, que a gente viveu aqui, né, na semana passada e que eu creio a gente vai viver hoje. Como é importante a gente ver essa reconstrução aqui. Porque a gente não gosta muito de, normalmente, reconstruir, não. Mas só que, realmente, tem momentos da nossa vida que o que precisa ser feito é uma reconstrução para poder a gente ter condição de seguir adiante. Senão a gente continua parado mesmo. E foi o que eles, Esdras e Neemias, com os profetas, com Ageu, conseguiram aqui com o povo de Deus. Né? Laura, como a gente falou, né, na semana passada, esse retorno do povo para a Terra Santa, ele aconteceu em levas, né? Então, a primeira leva, vamos dizer assim, que causou a reconstrução do templo foi a leva na qual estavam à frente do povo Zorobabel e Josué, que eram sacerdotes, né? A gente viu como foi desafiador a reconstrução do templo, porque houve obstáculos de muitos tipos, a reconstrução foi paralisada, eles tentaram avançar com a reconstrução por outro lugar, pelas casas, né? E não deu certo. O profeta Ageu deu uma puxada de orelha neles por conta da direção de Deus. Era preciso começar a reconstrução pelo santuário, né? Depois veio Esdras, né? Um pouco de tempo depois, na verdade, um bom tempo depois, veio Esdras, que era escriba, era sacerdote e tinha a tarefa de, nessa obra de reconstrução, imprimir mais profundamente no coração do povo a palavra de Deus e fazer com que o povo começasse a ter, como a gente pode dizer isso, ter consequências com essa palavra que era ensinada por ele, né, Esdras, e pelos demais sacerdotes. Depois veio Neemias, que era uma espécie de político, vamos dizer assim, ele era da casa... Governador, né? O título dele no palácio do rei da Pérsia era de copeiro. Copeiro, naquele tempo, significava um administrador da casa. Tá. Né? Portanto, ele era um homem de política, era um homem de finanças, né? E veio também depois, né, de Esdras para ajudar na reconstrução das muralhas da cidade. Mas houve um tempo, aparentemente, que Esdras e Neemias estavam juntos fazendo o seu trabalho, né? Queria chamar a atenção para o trabalho de Esdras. Como eu falei, como ele era escriba, ele conhecia a lei de Deus, ele era versado na lei de Deus. A tarefa dele era reavivar no coração do povo essa lei, essa palavra de Deus, e levar o povo a tomar algumas atitudes. Entre elas, talvez uma das mais difíceis, que é descrita com detalhe no livro de Esdras, era rearrumar a sua vida familiar. Tá. A gente sabe que a família, vou usar uma expressão tão conhecida, é a célula fundamental da sociedade, né? Então, tudo que se faz em família, de alguma maneira, se replica ao longo da vida fora da família. Na família, a gente recebe valores. Na família, a gente é ensinado a respeito de virtudes, ou na família, a gente é acostumado a vícios e por aí vai. E durante o tempo do exílio na Babilônia, por conta da população que tinha sido enviada, né, de fora para a Terra Santa, para habitar ali, essa gente era vizinha, né, dos judeus agora, esses judeus que tinham voltado, né? Várias famílias
de hebreus, de judeus, estavam se acostumando a casamentos com pessoas de prática pagã, idólatra. Então, Esdras percebeu que isso estava causando problemas. As crianças, os jovens, estavam sendo ensinados em práticas que não eram agradáveis a Deus. Eles estavam tendo dificuldades em discernir a verdade, porque estavam sendo apresentados a vários deuses, a vários tipos de práticas diferentes. E isso estava causando confusão. Então, Esdras percebe que é hora de propor ao povo: olhe, precisamos parar com isso. Precisamos voltar a ser um povo e a nos comportar como um povo, e não como um punhado de gente no meio de uma confusão. E é claro que isso foi difícil, isso foi desafiador, isso gerou problemas, isso gerou crises, mas no fim o povo judeu compreendeu que eles tinham que voltar a viver como um povo com uma certa normalidade. Ou seja, somos um povo, constituímos famílias entre nós, ponto. Não somos só mais um punhado de gente dispersa no meio de estrangeiros, né? Não somos mais estrangeiros, voltamos para a nossa terra, temos a nossa cultura, temos a nossa fé. Nosso Deus. Né? Então, precisamos voltar a viver como um povo. Quem quiser, os irmãos que estão conosco, acompanhar isso que o Padre Antônio está falando, está em Esdras, capítulo 9. O título é até Casamentos Mistos, né? O penúltimo capítulo de Esdras, tá? Tudo isso que Esdras, na força do Espírito Santo, falou para o povo, corajosamente. E veja, Esdras sabia que era um passo difícil, era preciso rearrumar muita coisa, por isso a Bíblia diz, né, ele próprio diz no livro, né, ele se colocou diante de Deus em oração e com o coração quebrantado, arrependido, pediu perdão ao Senhor, porque Israel tinha, durante muito tempo, desejado encontrar segurança em alianças com outros povos, com nações poderosas. E ele dizia: eu tenho medo, Senhor, de que, no fundo, a gente acabe agora por outro motivo, mas da mesma maneira, se perdendo do Senhor, se ao invés de preservar a nossa fé, a gente colocá-la como que numa prateleira junto com muitas outras. E essa oração de Esdras foi tão sincera e ela fazia tanto sentido que o povo, vendo-o orar, ouvindo-o orar, também foi compungido e se arrependeu, porque percebeu que tanto no momento das alianças com nações estrangeiras, como quanto no momento de encontrar partidos para casamento, eles estavam acabando abrindo mão daquilo que era mais valioso, fé, que era a sua vida com Deus, por aquilo que, né, uma segurança que, de fato, os impérios do tempo não deram, um certo tipo de convivência que estava fazendo com que eles esquecessem a sua fé e o seu Deus. E o povo, então, foi convencido de que tinha chegado a hora de lidar com esse problema. Então, o convencimento do povo não foi um convencimento político, não foi um convencimento por razões, sei lá, raciais, mas foi um convencimento por uma razão de fé. Nós entendemos que devemos voltar a priorizar a Deus, devemos voltar a viver como povo de Deus. Então, não adianta nós procurarmos segurança em outros povos, em outras nações, em impérios que têm dinheiro ou exércitos, assim como precisamos voltar a organizar a nossa vida em família. E a nossa vida em família, ela tem que ser assentada sobre a nossa fé. Ele ficou tão compungido aqui em Esdras 10, 6, que ele jejuou, né? Pela dor do povo, tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber
porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro, né, Padre? Exato. E essa expressão, esse nome é bonito, filhos do cativeiro, né? Quer dizer, os filhos do cativeiro estavam ainda cativos, de algum modo, né? Bom, hoje nossa realidade, nossa situação, ela em termos de convivência, ela é muito diferente, obviamente, do tempo de Esdras e Neemias, né? Até porque agora o povo de Deus, como diz o Novo Testamento, é constituído de gente de toda tribo, língua, raça e nação. Isso não é mais um problema. Mas temos algumas coisas aí que também podem nos ensinar. Ah, sim. Né? Nossa convivência com outros não pode significar que a gente abra mão daquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa experiência com Deus, o nosso caminho com Deus e aquilo que aprendemos de Deus, porque Ele revelou a nós. Então, primeiro passo, né? Caminhar junto não significa fazer uma mistureba. Caminhar junto não significa perder a sua identidade. Dialogar não significa considerar que aquilo que eu creio, no fundo, é tanto mais ou menos a mesma coisa, e se duvidar um pouco menos, do que aquilo que qualquer outra pessoa considera a respeito de Deus. Esse tipo de indiferença, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque justamente porque o nosso mundo é um mundo tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno, ou seja, há pessoas de culturas, de experiências religiosas, de histórias tão diferentes, vivendo tão juntos, é muito fácil a gente ter a impressão de que então tudo é a mesma coisa e, no fundo, coisa nenhuma vale tanto assim. Padre Antônio, eu acredito sinceramente que, assim, eu diria assim que uma das 3 maiores tentações do mundo moderno ou pós-moderno, como alguns chamam, esse mundo que a gente vive é isso que o senhor acabou de falar. Porque politicamente correto, aí, sabe, aí, olha, aí você fica assim, né? Isso acaba abalando ou mexendo. E a gente até, peraí, deixa eu parar então, voltar para Deus, porque então não é bem assim. Assim, então eu tenho que concordar, então, para não ficar chato, eu não posso ser grosseira. Eu acho que é a grande tentação que os cristãos, os católicos passam e que muitas vezes não percebem, é muito sutil você acabar entrando na onda. Exato, que é o problema da indiferença. O mundo não chama de indiferença, porque dá a impressão de que é uma virtude, então chama de tolerância, quando na verdade não é tolerância. Tolerância significa que eu tolero que você seja quem você é. Indiferença significa que eu espero que você não seja tanto quem você é e que no fundo, a sua identidade ela não cause problemas. E que no fundo você acabe entendendo que, sabe, o que você crê, o que você pensa, vale tanto ou não vale nada, tanto quanto o que o outro pensa. Porque quando tudo vale a mesma coisa, Laura, nada vale nada. Sabe? Quando tudo vale a mesma coisa, nada vale coisa nenhuma. Né? Então, o mundo chama de tolerância. Não é tolerância. Tolerância você tem espaço para ser quem você é. Indiferença significa, olha, você pode até achar que é diferente, ou você pode querer ter suas crenças, mas não traga isso para cá, tá? Não, deixe isso de fora, deixe isso na porta. O mundo chama isso de tolerância, o nome certo disso é indiferença. Um momento de 1 segundo de agradecimento a Deus pelo Papa Leão, que está sendo bem firme no que é de Deus e no que não é de Deus. Exato. Então, tolerância é uma virtude humana, sem dúvida. Indiferença é algo muito complicado, porque por essa porta da indiferença não é que entre muita coisa, mas sai tudo. Né? Tudo se perde. Né? Então, de alguma maneira, eu acho que essa preocupação de Esdras, né, de que a vida da gente seja arrumada a partir daquilo que é o mais valoroso, é uma preocupação que a gente não pode perder. E depois, a preocupação dele com a educação nas famílias. Nós temos que ter famílias
que sejam capazes de transmitir para amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã aquilo que nós aprendemos, aquilo que é precioso para nós. De alguma maneira, ele teve que enfrentar um problema, Sim. mas se a gente olha pelo ponto de vista positivo, ele estava valorizando a educação na família. Ou seja, em casa, nossos filhos, nossos netos têm que receber o que nós carregamos de melhor, que é aquilo que nós recebemos. E isso tem que durar, isso tem que ir adiante. E nós não podemos esperar que outros façam isso no nosso lugar, e nós não podemos permitir que aquilo que é a nossa maior riqueza seja desperdiçado, seja perdido pela mistura com outras coisas. Então, eu acho que, no fundo, ele estava valorizando tudo isso. E é algo que talvez a gente tenha que levar em conta, né? Sim. Algumas pessoas imaginam que podem delegar para outras coisas o que é tarefa delas. Só que toda vez que a gente tenta fazer isso, dá errado. E no caso da família também. Uma família não pode delegar, por exemplo, à escola, que a escola imprima valores no coração do seu filho. O filho já tem que ir para a escola com uma boa parte desses valores impressos lá dentro. E é a família quem faz isso. O governo não pode fazer isso e nem deve. E quando o governo também ele tenta prescindir da família e ele se arroga o direito de imprimir no coração das crianças valores que têm caráter e têm o seu ambiente mais fundamental na família, o governo está sendo abusivo. Porque cada um tem que trabalhar naquilo que é o seu espaço. E o espaço do governo não é determinar valores que devem estar sendo transmitidos no contexto familiar. Como acontece, especialmente nas universidades. Bom, mas aí, inclusive, Sim, já estão adultos, tá mas mais... o problema é que acontece bem mais cedo. É verdade, né? Padre. E por aí vai. Né? Então, uma família tem o direito, por exemplo, de chegar na escola e dizer, olha, determinada situação foi colocada e tal, não são nossos valores, cremos que isso não compete ao ambiente escolar, porque isso já está se confrontando com alguma coisa que já veio. Então, vamos organizar melhor isso. Não quer dizer que a gente vai chegar com o pé na porta em lugar nenhum. Não quer dizer que a gente não tenha que ter capacidade também de negociar coisas, mas atenção. Isso é um ato de coragem, Padre Antônio, porque a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto no Instagram dos noticiários, que quando isso acontece, né, a pessoa é colocada como intolerante mesmo, né? Olha, qual o problema, né? Aqui é uma escola, não é uma igreja, porque esse é o argumento, né? Normalmente. Então, justamente porque é uma escola, não é uma igreja, não tratem de assuntos que têm a ver com valores tradicionais, valores religiosos, valores transcendentes, filosóficos ou qualquer outra coisa. Ou então deem espaço para que seja tudo tratado em pé de igualdade. E que fique claro para as crianças que algumas pessoas podem achar que o mundo se configura desse jeito e outras podem achar que se configura de outro. E na nossa casa se configura de outro. Porque o problema é que dá-se a impressão, né, na escola de que então é assim e é assim. Peraí, mas isso é uma visão de mundo que não é a nossa. Então, se queremos ser tolerantes, ou se apresenta as duas visões de mundo, ou não se apresente nenhuma. Certo? Porque senão não é tolerância. Que em algumas escolas não ou é o que acontece. Exigir a indiferença, e sempre se exige a indiferença do lado de quem tem uma visão de mundo religiosa. Ou é a imposição de uma outra visão. E aí o intolerante não estou sendo eu, está sendo você. Esse jogo é engraçado, né? Porque dá para jogar de volta, né? É verdade. De todo modo, o que fica, me parece aí de muito precioso em família, a gente imprime coisas que têm a ver com a alma e que vão ficar gravadas na alma. E a gente não pode abrir mão dessa missão da família. Padre Antônio, e só um parêntese, mesmo para o pai e para a mãe que trabalha o dia inteiro, que deixa a criança numa creche ou numa escola, tem um momento da noite na refeição de manhã e sábado e domingo, né?
Não sei nem o que dizer. Não. Convivência. Pois é. Convivência. Né? Eu posso falar 1 milhão de coisas para uma criança na igreja. Se a mãe ou o pai fizerem o contrário, aquilo é muito mais determinante para ela do que 1 milhão de vezes que eu falei tal coisa. Né? Tem coisas que a gente aprende, não é nem porque a gente ouviu, porque a gente viu. Né? Tem as coisas que estão mais impressas em você, em mim, ninguém falou. Não. Certo? Então, e seja de bom como de ruim. Seja o que é equilibrado. Por exemplo, eu nunca ouvi ninguém falar muito lá em casa de que a gente tem que trabalhar. Mas vi sempre lá na minha casa, meu pai e minha mãe trabalhando, que nem então, pronto, tô eu aqui, que nem um doido. Entendeu? Seu pai e sua mãe nunca falaram isso, mas foi o que olha, meu filho, você tem que trabalhar, você tem que ter gosto em trabalhar é bom, trabalhar é o mais certo. Não lembro de meu pai me dando muito sermão sobre isso, mas eu via meu pai trabalhando, né, com muito afinco, com muita retidão, ficou. E por aí vai. Né? Então, se eu vejo a minha mãe se comportando de uma maneira leviana, vai ser assim que eu vou imaginar que deve ser uma mulher. Né? Se eu vejo o meu pai desrespeitando minha mãe, é assim que eu vou imaginar que é o comportamento de um homem. E pronto. Então, independente da quantidade de trabalho, inclusive os pais podem mostrar pelo trabalho que tem, que às vezes é exigente e tal, mostrar, olha, meu filho, papai e mamãe, e se eventualmente acharem que estão indo além da conta e tal, ou revejam, ou então transformem isso em alguma lição. E não sei como, dependendo da idade da criança e tal, do que ela é capaz de compreender, mostrem que, olha, a mamãe trabalha porque a mamãe ama você. É uma maneira da mamãe mostrar o amor dela por você. Porque a mamãe fica feliz de ver que você come, é o fruto do trabalho da mamãe, o suor da mamãe lá, virou iogurte para você. Eu sei lá como é que você fala isso para uma criança, Entendi, mas se vira. Né? Porque pai e mãe tem muita capacidade de conseguir chegar lá quando quer. Né? Então, não abrir mão daquilo que é missão da gente. Né? Não pode ser terceirizado. A família tem uma missão que não é nem da escola, que não é da igreja, que não é da família. E se a gente terceiriza isso, ou então se a gente deixa um vazio nisso, tem um monte de gente querendo entrar nesse vazio. Esdras foi assim, muito corajoso e cheio do espírito para apontar nesse ponto. Foi um negócio complicado, né? Você imagina a quantidade de problemas que isso causou. Mas, num outro tempo, numa outra cultura, numa outra realidade social, quebrando tudo isso e trazendo o essencial disso para cá, eu acho que a gente fica com duas coisas interessantes. Né? Organizar a nossa vida a partir do que de fato é o que tem mais valor para a gente. Onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E todo o resto. Porque o resto todo segue o coração. O coração é o que vai na frente. Então, se eu organizo tudo a partir do meu tesouro, meu coração vai correr atrás dele e minha vida vai se ordenar a partir disso. Né? Depois, Esdras estava atento ao papel da família. Naquela reconstrução, se a reconstrução não fosse apenas de muros e paredes, mas se fosse a reconstrução do povo, muito ia passar pela vida em casa. Laura, não adianta, a reconstrução que o Brasil precisa não é só econômica, não é só, passa por dentro de casa. E isso demanda tempo, gerações. Como demandou gerações, a coisa ter chegado ao ponto que chegou. Né, de destruição. Né? Então, mas então façamos a nossa parte. Né? A gente não pode resolver o mundo inteiro, mas a gente pode fazer a parte da gente. Essa é a parte que um dia, né, a gente vai ser julgado por ela. Sim. Né? Não, você não resolveu os problemas do mundo. Não. O que eu entreguei a você, o que você fez com isso? Essa é que vai ser a história. Então, façamos o melhor que a gente puder. Né? Amém. Bom, aí entramos em Neemias, né? Como a gente falou, Neemias foi enviado numa terceira leva para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém.
E aí, de novo, teve problemas, de novo teve fofoca, de novo houve perigo de ataque, porque as cidades daquele tempo, pelo menos as cidades mais importantes e as mais ricas, eram muradas, porque era uma maneira de defender a cidade, enfim. Então, murar de novo Jerusalém significava que a cidade estava dando sinal de vida de novo, né? Não ia ficar na mão daquela turma que morava ali em volta. Então, e aí, como é que vai ser? Tivemos problemas mais uma vez, né? E aí, Neemias diz, olha, o pessoal trabalhava com uma mão e na outra tinha espadas, né? Foi assim que se fez a alvenaria, né? Com cimento, naquele dia não tinha cimento, né? Cimento numa mão e uma espada na outra para defender a muralha, né? Olha só, deixa eu só ler esse versículo, é o Neemias 4:7. Coloquei, pois, como anteparo por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, eu fico muito tocada com isso nas brechas, o povo dividido em famílias com as suas espadas, lanças e arcos. Aí o 10. Depois daquele dia, metade dos que estavam comigo trabalhava, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcas e couraças. E o 15. Estávamos assim trabalhando, a metade com a lança na mão, desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas. Ao mesmo tempo, a outra metade ajudando o Senhor, trabalhando noite e dia. Nossa, é impressionante isso, Padre Antônio. Bom, a cidade ainda não estava murada, a muralha estava sendo reconstruída. Tinha gente que não queria, porque quando a muralha fosse fechada e fossem colocadas as portas, a cidade estaria protegida de novo. Então, vamos tentar impedir essa muralha de ser construída. Mas enquanto não tinha muralha, tinha o povo. Vê que ele diz, eu coloquei o povo, né, com as suas casas por trás dos lugares onde a muralha estava em pedaços. Ela não estava toda no chão, mas tinha vários pedaços que tinham caído e o povo ficava lá. E homens com espadas, enquanto alguns estavam fazendo alvenaria, outros estavam... Ou seja, a proteção, em primeiro lugar, eram eles próprios. E a ajuda do Senhor. E eles tinham que lembrar isso. Também quando houvesse pedras de volta no lugar, olha, as pedras estão ali, mas a nossa proteção somos nós e a nossa comunhão com o Senhor. E talvez seja algo importante também da gente lembrar, né, Laura? A gente conta demais com os outros e às vezes a gente espera que os outros façam pela gente o que a gente tem que fazer. Olha, eu posso contar com fulano, beltrano, é bom contar com pessoas, ninguém é autossuficiente, mas tem coisas que eu tenho que fazer por mim. E se eu não fizer por mim, eu vou ficar vulnerável. A primeira delas é ter comunhão com Deus. Muita gente pode rezar por mim, ninguém pode rezar no meu lugar. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não tenho amizade com Deus, se eu não cultivo essa amizade com Deus pela oração, bom, fulano reza por mim, ciclano reza por mim, tá, mas não é assim que funciona. Então, eu não posso esperar que outros façam por mim o que cabe a mim fazer. Então, nessa dimensão da proteção, vamos usar outra palavra no lugar de proteção, do cuidado. Existe um cuidado de mim que eu devo ter e que eu não posso imaginar que outros terão no meu lugar. As pessoas podem cuidar de mim num determinado aspecto, mas elas não podem fazer por mim o que eu devo fazer. Foi assim enquanto eles estavam protegendo a cidade que não tinha muros. É assim ainda hoje na nossa vida pessoal. Porque quando a gente começa a imaginar que as pessoas têm que fazer por nós algo que cabe a nós, a gente fica desprotegido, a gente vai ficar decepcionado, certamente as pessoas não vão fazer aquilo que cabe a nós fazer. Olha, vai ficar um déficit, sabe, um buraco na nossa história, muito complicado. Por isso alguns padres estão tão sobrecarregados, porque eu não sei, um ensino errado nos católicos de colocar tudo, né? Exatamente isso que o senhor falou, tudo no padre, e a pessoa não contribui em nada, não tem o seu momento com Deus e espera que o padre, o sacerdote, vá suprir algo que cabe
a ele como batizado, como família da igreja, como membro do corpo de Deus, com todas as dificuldades que está passando, fazer que seja, né, orar um Pai Nosso, mas é uma coisa errada mesmo. E a pessoa, então, sobrecarrega tudo no sacerdote. Coitado de alguns sacerdotes, Padre Antônio. Isso está geral, né? A gente está num tempo em que a gente está, por 1 milhão de motivos, quer dizer, a gente está muito infantil, né? E uma das características da criança é que ela não sabe cuidar dela própria. E ela é carente do cuidado do outro. Mas é uma carência real e deveria ser passageira. Uma das características de uma pessoa adulta, né, é que ela é capaz de gerenciar a própria vida, cuidar de si próprio. Repito, não é que a gente seja autossuficiente, ninguém é. Jesus não nos fez para vivermos sozinhos, né? Não. Só que existem cuidados que a gente tem que ter pela gente que não adianta a gente esperar de outros. Porque isso vai ser uma carência no sentido negativo que a gente pode dar para a palavra, né? Porque ela vai estar deslocada. Então, eu sou uma pessoa adulta que deveria fazer boa companhia para mim mesmo, me ajudar, né? E não faço. E imagino que alguém tenha que fazer. Sabe? É como se o mundo tivesse me devendo alguma coisa. E ainda cobro, né? Cara, isso não tem como dar certo, né? Então, aprender a reconstruir também significa, de alguma maneira, cuidar-se. Reconstruir significa, de alguma maneira, lembrar que, olha, a minha primeira defesa sou eu próprio. Não são pedras, sou eu próprio. Né? E quando eu cuido de mim, e quando eu estou no meu lugar, e quando eu... aí eu sou capaz de dar passos e a coisa prossegue. Né? Mas é interessante porque o povo estava reconstruindo, mas não estava vulnerável. Né? Uma coisa é eu estar, né, reconstruindo algo que é necessário e tal. Outra coisa é eu estar descoberto. Né? Agora, essa cobertura, ela é, em primeiro lugar, algo que tem a ver comigo. Eu me dou essa cobertura e é óbvio que não sou eu por mim mesmo, mas eu na minha comunhão com Deus. E a partir disso, a gente faz esse trabalhinho de mão dupla. Alguém cuida de mim, eu cuido de outro. Né? Isso é um trabalho, mas não é uma carência, porque carências desse tipo, elas acabam se alimentando. Então, uma pessoa que tem a carência de mostrar que está por cima, encontra outra pessoa que tem a carência de ser protegida. Aí pronto, aí junta a fome com a vontade de comer. Nossa Senhora. E Deus me livre, né? Bom, Laura, a última coisa que eu queria chamar a atenção no livro de Neemias, está no capítulo 8, é um trechinho que todo mundo conhece bem, eu acho, desse livro, porque fala de um momento lindo na história do povo, já com as muralhas reconstruídas. O povo é reunido por Neemias diante de uma das portas da cidade de Jerusalém, e o povo então vai ouvir a palavra de Deus. A impressão que eu tenho é que o autor do livro de Neemias, no capítulo 8, ele está descrevendo para a gente uma linda liturgia. Ele diz que o povo foi reunido diante da porta das águas, né? O sacerdote subiu num estrado, todo o povo se assentou e foi feita então a leitura da lei. De manhã até meio-dia. Né? E à medida que era feita a leitura, se explicava para que as pessoas pudessem entender. E à medida que as pessoas entendiam, a palavra de Deus ia quebrando o coração delas. E elas iam chorando e se arrependendo dessa sua história de decisões mal tomadas, escolhas mal feitas. O povo entendeu que tanto sofrimento, o exílio, voltar para o meio de ruínas, tinha a ver com o fato de que eles, até aquele dia, não tinham voltado a ouvir a voz de Deus. E agora, com a cidade reconstruída, tinha chegado a hora de a voz de Deus ressoar de novo na cidade. E ouvindo o Senhor, eles ficaram profundamente emocionados. Mas foi uma emoção de quebrantamento. Foi uma emoção de quem pensa, Senhor, a gente reconstruiu tudo, está tudo de pé de novo. Não deixa a gente voltar ao que já passou. Não deixa a gente repetir histórias, repetir erros.
E então, Neemias percebe que o povo está tão quebrantado, está tão arrependido, que ele diz, olha, chegou a hora de parar então. Ele diz, olha, voltem para casa, que não haja nem aflição, nem lágrimas entre vocês. Esse é um dia consagrado ao Senhor. Façam um bom jantar, um banquete, tomem bebidas doces, repartam com aqueles que nada têm, porque esse é um dia de festa consagrado ao Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Uau! E então, pronto. O povo é silenciado pelos levitas, né? Os levitas dizem, silêncio, este é um dia santo, nada de tristeza. Eu acho que a gente podia imaginar isso a cada domingo. Porque esse domingo é um dia consagrado ao Senhor. Para nós cristãos, todo domingo é, de modo particular, um dia consagrado ao Senhor. Nada de tristeza. Vão para casa, façam um bom jantar, no nosso caso, um bom almoço. Não é isso que a gente faz no domingo? A gente tenta, mesmo que o dinheiro esteja apertado, a gente tenta fazer ou comprar uma Coca-Cola, ou comprar um frango na padaria, alguma coisinha, né? E aí a gente, se puder, chama o pessoal da família para almoçar junto. Nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria que vem do Senhor é o que ajuda vocês a estarem de pé. A alegria que só Deus dá é a força oculta de vocês. Não deixem a tristeza roubar isso de vocês. Quem sabe, Laura, a gente também estava precisando aprender isso e descobrir isso, né? Tempos de reconstrução também são tempos de cansaço, viu? E o cansaço é muito fácil que ele se torne tristeza. Pois então, não se entristeça. A alegria do Senhor é a sua força. Se revigore em Deus, respira um pouquinho. Faça uma comidinha diferente para o pessoal em casa. Não precisa ser nada caro, mas uma coisinha diferente. Já pronto. Ouça a voz do Senhor, mas não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a sua força. Você vai levar essa reconstrução até o fim. Você vai ver que as ruínas vão dar lugar a uma coisa bonita de novo. Mas não se deixe abater pelo desânimo. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. Amém. Amém. Muito lindo isso, em plena reconstrução, esse momento de Neemias, assim, declarar isso e o povo voltar para casa e fez um belo jantar e a alegria inundou o coração deles. Muito lindo isso. Um detalhe, Laura, só para a gente encerrar a nossa conversa, é que no coração do povo de Israel, depois de ter voltado da Babilônia, reconstruído Jerusalém, a história continuou, né? Mas o povo continuou precisando de profetas para receber a direção de Deus. O povo continuou perscrutando as Escrituras para compreender a sua história. E sabe uma coisa interessante? No coração do povo de Israel, apesar de eles terem voltado para Jerusalém, era como se o exílio ainda não tivesse acabado totalmente. Lembra que eles reconstruíram o templo, mas o templo não se comparava com aquele de Salomão. Perto do tempo de Jesus, Herodes, que é um nome que lembra para a gente coisas ruins, mas ele tentou fazer obras para o povo gostar dele. Herodes transformou de novo o templo numa obra faraônica, bonita. Mas faltava no templo a Arca da Aliança. E faltava no templo a nuvem da glória de Deus, que os profetas tinham visto se afastar do templo um pouquinho antes do exílio. Então, no coração do povo, ainda faltava alguma coisa. Eles estavam de volta em Jerusalém, estavam na sua terra de novo, mas olha, desde que eles voltaram para Jerusalém, um pouquinho de tempo depois, novas nações voltaram a subjugar o povo. E eles estiveram sob o comando dos gregos e depois dos romanos. Os profetas e os mestres de Israel percebiam: o exílio ainda não terminou totalmente. Precisamos
que a nuvem da glória de Deus volte a habitar no nosso meio. Precisamos que a Arca da Aliança volte para o santuário. O Senhor deve nos livrar das mãos dos inimigos que nos escravizam. Isso tudo estava muito presente. No tempo, na plenitude dos tempos, isso estava muito presente. Quando Jesus veio, Jesus sabia disso. E Jesus sabia que ele tinha vindo para dar fim de verdade ao exílio. Por isso, Jesus diz um monte de coisas que fazem referência a isso. E o Novo Testamento apresenta um monte de coisas na história de Jesus, na vida de Jesus, que mostram que ele é essa presença de Deus que volta para o meio do povo. Ele faz terminar o exílio vencendo não só os inimigos de uma nação, mas vencendo o antigo inimigo que nos tornava todos escravos. Então, quando a gente ouvir o Novo Testamento agora nas leituras, ou quando a gente ler o Novo Testamento na nossa oração pessoal, é bom que a gente fique atento, porque de vez em quando podem aparecer palavras, profecias do Antigo Testamento, coisas que Jesus faz que mostram que ele está manifestando que ele veio para terminar de vez com o exílio. É um assunto muito legal que pode ser que a gente trate em outro momento, mas só para deixar o gancho, porque, de fato, Israel voltou para a sua terra, mas eles percebiam que faltava algo. O que faltava foi o que Jesus trouxe. Ele trouxe o que faltava e trouxe para transbordar. Mas isso fica para uma outra hora. Tá bom? Beleza. Muito bom, Esdras, bendito Neemias, bendito o momento em que da nossa reconstrução, né, Padre Antônio? Isso, estamos em reconstrução. Estamos. Então, vivamos com as lições da Escritura para tempos de reconstrução. Podem ser esses tempos na vida da gente, são tempos de oportunidade. Então, reconstrução é recomeço, vamos recomeçar. Né? Amém. Gente, obrigado pela companhia, Deus abençoe muito, muito, muito. Tamo juntos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, irmãos.